Vida que segue, grande Rubens Lemos trazendo aí no seu comentário, né, notícias acerca de possibilidades, né, de mudanças na lei das SAFs. O fato é o seguinte, é que o que eu tenho visto de críticas no Twitter, nas redes sociais aí em relação à SAF do América, né, críticas muito intensas, né, porque já estamos aí entrando em mais um ano e o América vivendo aí uma série de incertezas, de dúvidas, de questionamentos. Enfim, a SAF acabou que, eu já falei isso aqui, né? Foi um processo, de certo modo, um pouco atropelado, né? Agora que era muito necessário na época, né? Juntava a fome com a vontade de comer, né, Itamar? Naquela época. Foi sim. Enfim, foi um pouco atropelado, né? E acaba que eu vi uma crítica muito interessante, né? De que, por exemplo, o pessoal falou assim, um absurdo a SAF do América, por exemplo, não ter absorvido as dívidas do clube, né? Porque, por exemplo, essa dívida do IPTU, né, pode atrapalhar demais aí a associação e tudo mais. Até questão de dívida trabalhista também. Enfim, são pontos aí que o torcedor tem refletido agora, né? E agora não dá mais tempo, né, Itamar? E o torcedor dizendo assim, acho que o América, acho que nem o América contava com essa dívida aí de cobrança do IPTU, mas há um erro, né, que não é de hoje, mas há um erro. O América tinha um terreno, tem, né? Em tese tem, a propriedade ainda está no nome dela, né? E o América não tomou conta, o terreno foi invadido aí, ninguém sabe nem onde fica mais, de tantas casas que foram construídas. Zona Norte. Né? E não, lá na Zona Norte, para identificar quais são os limites do terreno, para saber quem invadiu, porque assim, alguém vai ter que pagar. Já, né? Tá todo ocupado. Alguém vai ter que pagar o IPTU, né? O erário público é que não pode ficar no prejuízo. O América não é mais posse, não tem mais, mas o América deveria ter se precavido dessa situação há muitos anos, quando essa cobrança começou a chegar. Não é de hoje essa cobrança, né? Então, assim, muito antiga. Muito antiga. Então, é lamentável que tenha chegado a esse ponto. Sobre a SAF, eu entendo o torcedor, mas se o torcedor for ser levado em consideração o tempo todo, nada vai andar muito. Porque eu fui um dos que discuti mais a mudança de comando técnico do América, né? Saída do Marquinhos Santos, e não por causa do Leston, né? Não por isso, mas eu achava que o trabalho estava sendo bem feito e tinha que ser continuado. E nas redes sociais, onde o torcedor se manifesta com muito mais facilidade, se via o quê, Ícaro? Não, a gente não precisa de treinador de grife, como o Marquinhos Santos. A gente precisa de treinador da base, básico, que conheça o futebol nordestino, que conheça a Série D, que não sei o quê. Então, o torcedor pediu para tirar um profissional que tinha um certo nível, para buscar não estou dizendo que há um desnível, mas que é normal, um profissional que em tese fosse do habitué da Série D, da Série C. E aí, gente, a torcida esquece que o América também vai jogar contra time da Série A e vai jogar com a Copa do Nordeste. E aí, jogou, onde enfrentou, sofreu o quanto sofreu. E também o torcedor tem que entender que esse sofrimento, ele, dentro da realidade financeira do futebol como um todo, ele é normal. O que não foi normal foi o desinteresse, foi o desempenho dos jogadores, o erro crasso de marcação do próprio Leston, ficou muito claro, ele só foi pensar nisso depois que a porta já estava arrombada. Porque o América estava levando de 4, ele errou também. Mas é isso. É todo um processo que, na minha visão, não foi respeitado e seguiu muito da opinião de torcedor. O América desmanchou-se todo do ano passado para cá, todo, inclusive de CEO, de tudo, para refazer o projeto. E refazer projeto, gente, faça isso na sua casa. Começa a construir um muro, faltando uns pedacinhos, você pensa, eu vou derrubar e vou começar de novo. Dá trabalho. Então, sim, é complicado. E no futebol em que as decisões, os resultados são tomados na base do fígado, né? Às vezes ali você tá puto com alguma coisa, muda tudo, né? Geralmente é com isso, né? É isso. E assim, a gente tem a tabela aí da Copa do Nordeste, né? Desse primeiro começo aí da competição, né? O América tem 4 pontos, né? Está fora do G4, mas se vencer o Confiança, Ricardo Santos, volta pro G4. É um jogo aí, o famoso jogo de 6 pontos, né? O time do Confiança tem uma pontuação, né,
tem os mesmos 4 pontos que o América. A questão realmente é o saldo de gols. O América ficou com um saldo bem negativo. Agora, o América chega em crise para esse jogo, né? É uma panela de pressão eterna no América. Vinha bem, 78% de aproveitamento. Perdeu pro Bahia. Perdeu pro Bahia. Pro Bahia. Não foi perdeu pro Votuporanguense. Até o muro do os CT caras ainda fecharam e não sei o que, enfim. Acho que é um exagero isso. É para estudo, Ricardo, essa crise. E o fato é o seguinte, tem que ganhar amanhã, senão a situação fica braba. Foi o que eu falei, inclusive, acho que no bate-pronto da sexta-feira, que o América tem uma responsabilidade tremenda. Todo jogo é uma responsabilidade para vencer, né? Ninguém joga para perder, o jogo é para vencer, mas esse jogo contra o Confiança, o América acabou tomando uma responsabilidade maior de vitória. Por quê? Por causa dessa crise que a gente percebe que o América vem enfrentando por conta dessa campanha. E assim, sobre essa questão da SAF, é bem verdade que na vida todo mundo busca soluções, né? Todo mundo quer as soluções, não importa como, quer que seja resolvido aquilo que está acontecendo. A SAF, eu a entendo e eu percebo que foi uma espécie de solução para resolver a questão do América, uma solução no sentido assim, para o América, para os investidores foi um investimento, né? Os investidores não investiram no América só para resolver o problema, foi para investir para ganhar dinheiro, né? Como qualquer negócio, mas acabou sendo uma solução para a equipe do América. E aí tem soluções que acabam, situações que dão certo, que dão errado, mas que quando você assume por exemplo assim, não, é como na política, né, Itamar? Vota em mim que eu sou a solução para resolver o problema da sua rua. Eu sou a solução para o seu bairro, para o seu estado, para o seu país. Vota em mim. E aí o cara, quando assume que vê a situação de verdade, acaba não acontecendo e as pessoas vão cobrar. Eu acho natural o torcedor do América cobrar. Por que não? Se tem pessoas que se propuseram para ser a solução, haverão pessoas que vão cobrar. Sim. Então, realmente é uma situação muito delicada, seria um debate extenso que nós poderíamos fazer sobre isso, mas especificamente o que você me perguntou, a responsabilidade do América é gigantesca amanhã. Se o América perder pro Confiança, não estou dizendo que ele... Ricardo, mas, claro, futebol pode acontecer tudo, mas o que eu quero dizer é que se o América não fizer por onde, a força que a gente conhece que o América tem, vai estar em casa, o seu torcedor sem dúvida estará lá, não vencer esse jogo, realmente a situação vai ficar bem mais delicada. E assim, apesar do América jogar em casa, né, é um jogo difícil. O Mildo Oliveira até lembra aqui, né, que Confiança fez um bom jogo contra o Ceará, o jogo foi 1-1. Em alguns momentos esteve perto da vitória. Ganhou do Náutico. O Juazeirense também fez contra o Bahia. Pois é. O Confiança ganhou do Náutico e perdeu pro CSA. O Confiança até aqui, vamos e convenhamos, teve uma tabela mais difícil que o América, Itamar. Não vai ser fácil, não. O jogo. E assim, tem alguns poréns, né? O que o América pretende? Porque assim, uma das coisas erradas que eu considero no planejamento feito, e aí eu nem digo que é errado, é uma escolha, né? Você tem que fazer escolhas, né? No caso, o Leston fez as escolhas, pegou lá os dados e viu, Souza, eu vou poupar aqui, porque ele tá perto de ter uma contusão. Aí ele poupou aqui, contra o Sampaio, e colocou o Souza contra o Santa, pelo estadual. Que eu acho que nem precisava, sinceramente. Pois é, e aí, o que essa decisão lhe passa, Ícaro? O que essa decisão da Comissão Técnica do América lhe passa? Prioridade é o estadual. Prioridade é o estadual. Então, se a prioridade é o estadual e vem por aí outra prioridade, que é uma prioridade financeira clara, que se chama Copa do Brasil, que time o América vai colocar em campo contra o Confiança? Que estilo? Que cobrança vai ser feita? Porque assim, os próprios jogadores, eles entendem isso. Souza não jogou contra o Sampaio e vai jogar contra o Santa. Qual é a mensagem que está passando? Eu quero ganhar o estadual. Não é isso? É a mensagem. A Copa do Nordeste a gente vai, se for dando certo, e estava dando certo. Né? Tava dando certo. Até ter levado a trombada que levou do Bahia. Né? Mas estava dando certo. A América era líder. O América era líder. Né? E levou uma trombada do Bahia. E pra mim é normal. Não é normal a forma como jogou. Não é normal ter errado como errou. Né? O primeiro tempo foi ridículo.
Isso não é normal. Mas perder pro Bahia na Fonte Nova, cara, qual é o problema? Agora, se jogasse 100 vezes, iria perder 99. Pois é. Agora, o problema é como perde. Como perdeu. O torcedor diz, o time jogou bem contra não sei quem. E o Juazeirense segurou o Bahia no 0x0. E não segurou o América. Você tá entendendo? O futebol, ele não é uma linha reta, gente. Ele é uma linha muito sinuosa e que os clubes precisam aprender, né? E principalmente os nossos clubes, que são clubes de menor investimento, nós temos muita tradição e pouco dinheiro. Isso precisa ser dito. Os nossos clubes, ABC e América, são clubes de muitíssima tradição, de camisa pesadíssima, de torcidas gigantes. Sim. Mas nós não somos clubes do mesmo nível do Bahia por causa da questão financeira e tal. E aí é onde tem que entrar a malemolência de quem está gerindo o clube. A malemolência de quem planeja o clube. Então, o América, o caso Souza me mostra que o América não estava priorizando a Copa do Nordeste. Mas e aí agora? Depois que levou essa sapecada do Bahia, vai priorizar? Como é que vai jogar contra o Confiança, sabendo que depois tem decisão do estadual e depois tem jogo de Copa do Brasil valendo R$1 milhão? Tem a Copa do Brasil e depois o estadual. Pois é, você tá entendendo? Então, dureza. Assim, é dureza. Precisa saber como é que vai fazer e planejar, Ícaro, dentro dessa realidade que eu digo, que é uma realidade muito curta, de elencos curtos, de elencos pequenos, de elencos que se contundem um jogador como o Souza. Quem vai para campo? Não tem. Não tem. Eu acho que, às vezes, aqui no futebol potiguar, eu acho o seguinte: o estadual é prioridade importantíssima. Você tem que ganhar, senão você fica fora de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste e tudo mais. Mas eu acho que há um menosprezo às outras competições, que, por exemplo, o América contra o Potiguar de Mossoró venceu o jogo por 1x0. Souza era para ter sido poupado ali. O América já estava praticamente esse jogo classificado. contra o Santa Cruz, pô. Esse jogo contra o Santa Cruz, ele se machucou. E aí Leston veio dizer, depois do jogo, disse assim, não, mas porque a gente ainda poderia. Cara, ele achava que o ABC ia perder por Fosse Luz, é brincadeira. Não é. É. Assim, ele até deu uma justificativa, esse jogo era importante pra gente pontuar, pensando na tabela de classificação geral, né, de uma eventual Série D do ano que vem, da própria Copa do Brasil, né, assim, o América só vai ficar de fora de uma eventual Copa do Brasil, né, se o América for eliminado numa semifinal. Pois é. Agora só fica fora se for eliminado na semifinal, e olhe lá. Né? Então, assim, se tiver a terceira vaga, dá dentro. Aí eu acho assim, pô, o seu almoço, o seu prato principal é o campeonato estadual. Aí menosprezam isso. Aí entra isso que o Itamar falou. Vai jogar amanhã contra o Confiança, pressionadaço, vai ter que ganhar o jogo. Atraiu a pressão. Não é porque prioriza a Copa do Nordeste, é porque se não ele ganhar levou amanhã, a peada do Bahia. o cacete vai comer, entendeu? A pressão vai ficar puta da vida. Você tá entendendo? Aí todo o planejamento é um castelozinho de carta. Caiu tudinho agora. Porque se não era pra priorizar, como levou a trauletada, agora é. Porque se não ganha do Confiança dentro de casa, se perde aqui, aí imagine só. Aí a bronca é grande. Você tá entendendo? É grande. Mas não é pelo planejamento. Não é porque, olha, eu tenho que ganhar Confiança porque a tabela, porque não sei. Não. É porque ficou pressionado, porque levou uma lapada do Bahia. Então não tem planejamento. Ou se tem planejamento, tem. Todo mundo tem. Mas não deu certo, não funcionou. E aí chega aquele momento que tem que começar a fazer as correções de rota, né, para não sair muito do prumo. Porque é aquela história. Problemas no meio do caminho, você faz uma viagem, tem um buraco aqui, tem uma chuva ali, tem uma falta de sinalização ali, mas você tem que chegar no seu destino. Né? Se esses problemas estão levando a outro destino, aí tem que começar a fazer os ajustes, porque senão você não vai para casa, você vai parar no outro canto. Nosso amigo aqui tá lembrando, né, o Berg tá lembrando aqui que o Wendel Barros tá indo embora, né, atacante do América, teve poucas chances, 2 jogos apenas, tá dizendo até aqui, poderia se começar a integrar o Fernando no elenco, o cara nem no banco aparece. O Berg tá dizendo aqui que o Fernando não tivesse perdido aquele gol contra o Sampaio. Eu acho que não foi ele, foi o Ebert, hein, Berg, que perdeu esse gol. Acho que, enfim, vamos lembrar aí, eu acho que foi o Ebert que perdeu esse gol, hein.
Lucas Moraes, obrigado aí pela participação, tá tirando onda, né? Segue o vice-líder, acho que ele tá tirando onda aqui com a América. Ademir Locutor, prioridade é a Série D e o Campeonato Potiguar. Essa é a opinião dele. Poti, Proudbet, Avjan, América, bicampeão do Nordeste, obrigado, hein? Tá lembrando aqui também que a Copa do Nordeste é grana. Falar em grana, a gente citou aqui que os clubes estão iniciando uma semana decisiva, porque na semana que vem o América vai para uma verdadeira maratona, o Ricardo Santos. Vai jogar no Tocantins, lá na cidade de Araguaína, contra o União Tocantinópolis, né? Não vou dizer que o União é um time fraco e tudo mais, porque eu nem conheço. Mas a realidade do futebol do Tocantins para o futebol do Nordeste é muito grande. E o América, de certo modo, tem uma obrigação de passar de fase. Até pela questão da grana, principalmente, Ricardo Santos. Pois é, aí entra outra questão do que nós falamos, bem semelhante da do Confiança, né? É um jogo que o América também tem a responsabilidade de vencer. Eu sei, torcedor, todo jogo é a responsabilidade para se vencer. Mas o que nós estamos falando é especificamente dessa situação em que o América se colocou agora. De uma situação que, como o Itamar descreveu muito bem, poderia ter se resolvido antes. Eu estava aqui lembrando, poderia ter se mudado a estratégia, ter feito alguma questão antes. Porque, por exemplo, eu estava pensando aqui, Itamar, eu lembrando do Henrique, né? Aqui a gente debateu sobre o jogador Henrique. O Leston Júnior poderia ter dado oportunidades para o Henrique no estadual. Teve vários jogos do estadual que nós poderíamos ter visto o Henrique. Ok, ele não quis colocar, ok, foi a estratégia do treinador. E aí vimos no Bahia aquele gol de honra, ali o Henrique fazia aquele gol. Ou seja, será que ele não poderia ter contribuído lá no estadual, já que é um jogador jovem, não vamos colocar ele num jogo grande para se queimar? Tudo bem, então que não tivesse colocado antes. Então assim, são essas estratégias que nos fazem muitas vezes fazer com que até a gente questione e o torcedor também fique nessa bronca, né? Então assim, realmente o América vai ter que ter essa responsabilidade de vencer esses jogos, porque principalmente na situação em que se colocou, acho que uma derrota aí vai ficar muito mais complicado. E o senhor Leston Júnior, que está aí, disse numa entrevista uma vez que entendia 100%, né, o torcedor, ele disse numa entrevista que entendia 100% das críticas do torcedor, também vai ter que fazer com que o seu time traga esses resultados para voltar a ter a confiança do torcedor. O nosso amigo aqui, quem foi que disse aqui, acho que foi o Proudbet, né? Sem sacanagem, tá parecendo mais novo hoje. Olha aí. Tô bronzeado. Tá uma beleza. Final de semana de muito... Itamar, agora... diversão. Pra fechar o assunto América, o que pode favorecer o América é o seguinte, é o fato de que o União, né, está em começo de temporada. Ontem que os caras fizeram, sábado na verdade, que os caras fizeram o terceiro jogo. Foi bom. Né? E levou de 3 do Gurupi. Você não conhece o Gurupi. O Gurupi é uma seleção, e aí fica complicado. Gurupi vice-líder do campeonato Tocantinense. Olha, 1.800 quilômetros, certo? A distância Natal, Araguaína. Vai por Brasília, eu acho, né? Não, o problema é o seguinte, dava pra ir direto, esses 1.800 quilômetros, se você fosse direto pela BR-230, mas caiu a ponte, lembra? A ponte lá de Imperatriz, estreito ali, né? Então não dá pra ir. Então, assim, o que você poderia fazer era tentar isso, mas não é complicadíssimo. Então você tem que ir pra Brasília, Tocantins. Tocantins, Palmas, né? Pra capital. E de Palmas você pega mais 400 quilômetros de voo rasteiro, como diria Hélio Câmara, né? No famoso ônibus, para Araguaína. Então, assim, é uma logística bastante complicada, né? O time tem que sair antes para não chegar cansado e tal, para evitar problemas. E tem um adversário que ninguém conhece, né? Tenho certeza que o América deve estar buscando aí os DVDs, vamos dizer antigamente, né? Os vídeos, né, do time do Araguaína, que não vai ser fácil porque só jogou 3 vezes. Então, assim, é um time em formação, né, que você só tem 3 exemplos para ver como é que o time joga. Agora, mostra também que o América chega muito mais preparado, que o América é favorito. A grande dificuldade é o campo de jogo e a viagem, mas o América é mais time
né, do que o adversário, está mais preparado, está jogando há mais tempo e, claro, sabe da responsabilidade financeira dessa vitória. Sim. Porque 1 milhão, então, eu sempre digo e vou repetir sempre, a Copa do Brasil, ela é a maior financiadora de times pequenos e médios do futebol brasileiro hoje em dia. Porque você só participar já lhe dá uma grana. Passar de fase lhe dá mais uma bela grana. Se passar 2 vezes, aí você fecha seu calendário. Você fecha praticamente o seu orçamento de despesas, né? Então, assim, é importantíssimo. Não tem a menor dúvida que o América aí sim tem que